Então, ainda na tensão elétrica, a gente pode dividir ela em dois tipos, tá? O primeiro tipo é a tensão contínua e o segundo tipo é a tensão alternada. Então, vamos começar pela tensão contínua. O que quer dizer tensão contínua? Ela mantém a mesma polaridade durante todo o instante, tá? Então, sempre vai ser ou positivo ou negativo, tá? Como está escrito aqui, ó, a fonte de tensão contínua mais comum é que nos fornece tensão constante, ou seja, não só a sua polaridade é a mesma, como também o seu valor não se modifica com o tempo. Tá? Então, uns exemplos fáceis de a gente verificar isso são as pilhas, né? Que quando a gente pega uma pilha, tem ali o polo positivo e do outro lado tem o polo negativo e tem a tensão ali em volt indicada na própria pilha, né? Então, a gente pode citar como exemplo também bateria, eliminador de bateria, fonte de alimentação eletrônica, etc. No nosso dia a dia, acho que as pilhas são mais comuns para exemplificar. Se você pegar um aparelho eletrônico e colocar uma pilha virada, né, com os polos invertidos, o aparelho não vai funcionar. E o que interessa para nós é a tensão alternada, tá? Então, tensão alternada, diferente da contínua, ela vai mudar a polaridade em períodos regulares, tá? Com uma determinada frequência, que essa frequência ela é constante, né? Ela é constante e vai formar os ciclos ali. Então, normalmente essa frequência ela vai ser dada em hertz, né? Hertz é a quantidade que vai ocorrer durante um segundo ali. No caso aqui do Brasil, 60 Hz quer dizer que vai acontecer 60 ciclos em um segundo. Então aqui a gente tem o exemplo da Itaipu. A Itaipu ela produz energia elétrica em duas frequências, a 50 e a 60 Hz. Então por que isso? Porque o Paraguai, diferente do Brasil, o Paraguai trabalha com rede elétrica a 50 Hz. Então a Itaipu ela é dos dois países, né? Não é só uma usina brasileira, ela manda energia para o Paraguai também. Tá? Então, se a gente pegar algum aparelho eletrônico, olhar ali na fonte dele, um computador, por exemplo, um notebook, uma TV, a gente vai ver que vai estar escrito ali que ele funciona a 60 Hz, por exemplo, tá? É devido a essa característica aqui, ó, tá? Então aqui está exemplificado, tá? Ele sempre vai alternando positivo para cima dessa linha horizontal aqui e negativo para baixo, sempre vai estar alternando a polaridade, tá? E a gente pode classificar essas ondas, né? Essas ondas aqui de uma determinada maneira, tá? Então, como que a gente faz isso? Em qualquer tempo que a gente pegar, a gente vai chamar de tensão instantânea, tá? Tensão instantânea. Então tem aqui a tensão de pico, que é do meio, quando ele troca a polaridade até a crista ali da onda, a gente chama de tensão de pico. Isso daqui para cima, se a gente pegar da parte do pico de cima até o pico de baixo, a gente vai chamar de tensão de pico a pico, tá? Quer dizer que é duas vezes a tensão de pico. Tensão de pico do meio até uma das cristas, seja qualquer uma delas, tá? Essa distância aqui positiva é a mesma da distância negativa e de crista a crista é duas vezes a tensão de pico, tá? É a tensão de pico a pico. Mas o que é mais importante para nós é a tensão eficaz, que é esse cara aqui, ó. Tá? V de tensão, tá? V, sempre, não esqueça sempre unidade de tensão. Eficaz, tá? Ou RMS. Da onde que vem esse RMS? Root Mean Square, tá? Que vem lá de uma relação através da raiz quadrada que eu vou mostrar ali, que é o que vai nos interessar. Então, a gente tem a energia elétrica chegando, né? A tensão, ela vai percorrer ali os cabos da usina até chegar nas nossas casas, em corrente, tensão alternada e corrente alternada, que eu vou explicar mais pra frente. E o que nos interessa é esse cara aqui, ó, a tensão eficaz, que vai ser medido, vai variar de acordo com o estado, tá? Então aqui no Brasil, aqui eu coloquei alguns exemplos. 110 volts, 115 volts, 127 volts, que é no caso da monofásica da Copel no Paraná, né? 220 volts, que é o caso
do bifásico da Copel do Paraná ou o monofásico da Celesc Santa Catarina, 330 volts, todas em 60 Hz, como eu já falei, tá? Então eu não sei, pode ser que outras pessoas em outros estados vão ver esse vídeo, podem comentar qual que é a tensão, né, da concessionária de energia elétrica do seu estado. Mas eu que estou falando do Paraná, então eu vou focar mais aqui no 127 e 220 volts, que é o caso aqui da Copel, Companhia Paranaense. Então, voltando aqui para as definições, ó. O valor eficaz dessa tensão é igual de uma tensão contínua V, que aplicada a mesma resistência faz com que ela dissipe uma potência contínua igual à potência média P. Então, traduzindo, o que é isso? Ó. O valor da tensão eficaz em relação à tensão de pico é dada por essa relação aqui, tá? Então, a tensão eficaz é igual à tensão de pico sobre a raiz quadrada de 2, tá? Então, se a gente fizer aqui um exercício, determine os valores de pico e de pico a pico da tensão eficaz da rede elétrica de 127 volts. Tá? Então, deixa eu pegar minha calculadora aqui. Eu sei que essa tensão eficaz, aqui no caso do Paraná, é 127, né? Então, se eu pegar aqui a raiz de 2, ó, ela está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando, né? Os 127 volts, eu vou ter aqui 179,60. Essa vai ser a tensão de pico que vai estar nesse ponto aqui, tá? Daí o exercício pede, e a de pico a pico, quanto que é? Então é isso daqui vezes 2, né? Eu tenho 179 vezes 2, eu vou ter ali que é 159,21, é a tensão de pico a pico, tá? Então sempre através dessa relação aqui. Tensão eficaz é igual a tensão de pico sobre a raiz de 2. Bem tranquilo de fazer. Então, finalizada a parte da tensão, né? A gente viu resistência, vimos tensão, vimos que a tensão é tensão contínua e tensão alternada. Então aqui a gente vai ver agora sobre a corrente elétrica, que é o próximo conceito, que também pode ser contínua ou alternada, tá? Então ele está explicando aqui, ó, aplicando uma diferença de potencial V, né? Não esqueçam, DDP, diferença de potencial é tensão, em uma determinada resistência, fecha-se um circuito. A gente vai falar bastante sobre circuitos na disciplina, e os elétrons passam a fluir de forma ordenada, como eu já expliquei, não é mais de forma aleatória, é de forma ordenada no sentido do potencial menor para o maior. Então, essa movimentação dos elétrons a gente dá o nome de corrente elétrica, que a gente simboliza por I, e a unidade de medida é o ampere, tá? O ampere. Então, a diferença de potencial é a tensão ali, tá? E a tensão, ela vai causar o ordenamento controlado, né, ordenado dos elétrons ali, que isso aqui a gente define como corrente elétrica, tá? Então, para ter corrente elétrica precisa ter tensão, basicamente é isso. Então, a corrente elétrica, ela pode ser, assim como a tensão, ela pode ser contínua ou alternada, tá? Então, se uma tensão contínua aplicada a uma resistência, a corrente produzida também é contínua. Fácil de lembrar. A gente denomina como CC, tá? Corrente contínua, ou DC no caso do termo em inglês. E se for uma tensão alternada, a gente vai ter também uma corrente alternada. Então a gente denomina CA de corrente alternada ou AC no caso de ser em inglês, tá? É fácil de lembrar, ó. Na prática, os termos corrente contínua e corrente alternada são utilizados a se referir às correntes e às tensões. Uma tensão está ligada à sua respectiva corrente, né? Seja ela alternada ou contínua. Quanto à intensidade da corrente alternada senoidal, quando estou falando em senoidal, não esqueço das ondas, né? Que a gente falou lá da tensão, aqui a gente vai falar também na corrente. Então, quanto à intensidade da corrente alternada senoidal, ela pode ser caracterizada pelas amplitudes instantâneas de pico a pico, mais a amplitude efetivamente utilizada na área de instalações elétricas é eficaz, que é representada simplesmente por I. Então, a mesma coisa lá da tensão a gente pode aplicar aqui para
para corrente, tá? Até por eu não coloquei de novo os gráficos porque os conceitos aqui são os mesmos.